Antes de assumir o poder como o oitavo presidente da Indonésia em 2024, Prabowo Subianto era para alguns um homem forte, símbolo de estabilidade. Para outros, uma figura controversa, carregada de um passado sombrio. Porém, não foi apenas ele quem inflamou os ânimos da nação, foram suas promessas audaciosas que acenderam um fogo que ninguém podia prever. Sua primeira promessa? Acelerar o crescimento econômico de 5% para 8%, explorando as vastas riquezas naturais e impulsionando novas indústrias. Parecia um plano grandioso e cheio de esperança. A segunda promessa ecoava um apelo à soberania, tornar a Indonésia autossuficiente em alimentos, rompendo a dependência de importações caras. Já como ministro da Defesa, Prabowo havia iniciado o polêmico projeto de Food State, drenando pântanos para plantar mandioca. Agora, prometia expandir para 3 milhões de hectares dedicados ao cultivo de arroz, milho e soja, uma área do tamanho da Bélgica inteira. Mas ainda havia mais. Ele queria diminuir a dependência do país por combustíveis importados, aumentando a mistura de óleo de palma no biodiesel. Afinal, a Indonésia é o maior produtor mundial desse óleo, e sua meta ambiciosa era alcançar uma mistura de 50% até o fim de 2025, contra os 35% atuais. Prometeu também quase dobrar a participação da receita governamental no PIB, elevando-a de 12% para 23%, com tecnologias inovadoras, porém sem aumentar impostos. Por fim, a promessa mais emocionante ganhou os corações, um programa de 28 bilhões de dólares destinado a distribuir refeições nutritivas gratuitamente para 83 milhões de crianças e gestantes. Uma iniciativa usada para combater uma das chagas mais profundas da Indonésia, a desnutrição infantil. Um sonho nobre, mas que curiosamente incendiaria a fúria de milhões. Como algo tão grandioso poderia desencadear revolta? A verdade dolorosa batia forte. Até março de 2025, 23,8 milhões de indonésios viviam oficialmente na pobreza. Mas, se usada a métrica do Banco Mundial, aquela que considera pessoas que sobrevivem com menos de 6,85 dólares por dia, o número é estarrecedor, 171,9 milhões, ou mais de 60% da população. Esse abismo da pobreza alimenta uma epidemia silenciosa e devastadora. Quase um terço das crianças com menos de 5 anos sofre de desenvolvimento atrofiado por causa da má nutrição. 1 em cada 4 pessoas é anêmica, e a má nutrição entre mães e crianças responde por quase metade das mortes infantis no país. É um flagelo que a Indonésia não pode mais ignorar. Quando Prabowo fez sua promessa de refeições gratuitas nutritivas, não era apenas um slogan de campanha. Era uma esperança desesperada, um grito por sobrevivência. Pais, professores, agricultores, toda uma nação depositou fé nesse futuro brilhante. Mas a realidade do governo estava por vir, crua e chocante. Será que essa promessa poderá mesmo salvar milhões ou irá desencadear um caos ainda maior? O que estava por trás desse sonho que ameaçava se transformar em pesadelo? As respostas vão te surpreender. Nosso último encontro mostrou como milhares de estudantes tomaram as ruas em 17 de fevereiro, em um clamor contra os cortes nos orçamentos da educação. Esse movimento ganhou força, simbolizando a rejeição ao discurso de uma Indonésia dourada prometida pelo presidente. Mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Será que o governo ouviu esse grito? Mal podia imaginar o que estava por vir. Em 20 de fevereiro, a revolta chegou a um ápice. Centenas de milhares de jovens marcharam por Jakarta e outras cidades, suas vozes formando um rugido que sacudia o país. Porém, o presidente Prabowo ignorou esse clamor, declarou que os cortes no orçamento eram necessários para o futuro econômico. Uma resposta fria, como um balde de água fria jogado no fogaréu da insatisfação. Mas como se isso não bastasse, outra bomba estava prestes a explodir. Em março de 2025, o parlamento indonésio aprovou uma lei que chocou a nação. De repente, os militares receberam ainda mais poder político, um retrocesso de décadas nos esforços para mantê-los longe da política civil. Oficiais na ativa passaram a ocupar cargos em 14 instituições civis, antes limitados a 10. Para aumentar a crueldade, a idade de aposentadoria subiu, possibilitando que generais se agarrem ao poder por mais tempo, como fantasmas que se recusam a desaparecer. Para muitos indonésios, foi um déjà vu aterrador, o retorno da influência total dos militares, o mesmo sistema que sustentou a ditadura opressiva do ex-presidente Suharto.
E aqui vem a reviravolta que muitos não esperavam: Prabhavo, o homem atualmente no comando do país, é nada menos que o ex-genro de Suharto e um personagem cercado por sombras muito sombrias. Ainda jovem, enquanto servia como tenente, Prabhavo participou de uma das ações mais brutais da história recente do país. Sua unidade prendeu e matou Nicolola Laboto, líder do movimento de independência de Timor-Leste. A cabeça decapitada de Laboto foi entregue como troféu ao então presidente Suharto, um sinal lúgubre do tipo de poder que Prabhavo buscava. Mas essa foi apenas a ponta do iceberg. Durante a ocupação da Indonésia em Timor-Leste, nos anos 80 e 90, ele ordenou operações cruéis, incluindo a criação de grupos de assassinos encapuzados destinados a aterrorizar civis ligados à luta separatista. Ele também está ligado ao massacre de Carus, uma chacina brutal onde 300 timorenses, em sua maioria inocentes, foram caçados e mortos pelas forças especiais Copas. Em 1986, Prabhavo foi enviado para West Papua, palco de intensos confrontos entre o exército e o movimento Free Papua. Ali, suas tropas deram início a ataques de represália, incendiando vilarejos acusados de apoiar os separatistas, deixando um rastro de destruição e medo. Qual o preço que um país paga quando o passado e presente se entrelaçam numa dança sombria de poder e violência? Será possível que aquela Indonésia, manchada por sangue e autoritarismo, esteja prestes a renascer das cinzas, ou será que está condenada a repetir seus próprios erros? A fraqueza do governo para acolher a voz de sua juventude pode ser o prelúdio de um caos ainda maior. Até onde vai a coragem daqueles que se recusam a baixar a cabeça? A resposta pode transformar todo o destino de uma nação. Há momentos na história de um país que ficam gravados para sempre. A Indonésia viveu um desses momentos tumultuados. Manifestações, confrontos intensos, alegações de brutalidade policial, saques e incêndios marcam o cenário de uma nação em chamas. O parlamento foi alvo de incêndios, e a cidade de Jakarta ecoava gritos de rebeldia e desespero. Em meio ao caos, uma imagem se destacou, a caveira de um personagem de anime, que virou símbolo de resistência, tremulando em cada esquina como um grito de liberdade. Mas por que esse fogo se espalhou pela Indonésia? O presidente Prabhavo Subento, que chegou ao poder após um passado conturbado e repleto de acusações, fez promessas ambiciosas para conquistar o povo. Ele se comprometeu a elevar o crescimento econômico, afirmar a soberania alimentar e oferecer um programa de refeições nutritivas gratuitas para crianças e gestantes. Um plano audacioso em um país com mais de 171 milhões de pessoas vivendo na pobreza, onde a desnutrição se tornava uma sombra crescente. Entretanto, ao invés de crescimento e estabilidade, cortes de gastos drásticos nas áreas essenciais alimentaram a crise do custo de vida. O desemprego juvenil disparou, e a insatisfação cresceu. Casos de intoxicação alimentar após a distribuição de refeições escolares tornaram a frustração do povo palpável, e a turbulência explodiu em manifestações que rejeitavam o governo sob a bandeira de uma Indonésia negra. E, quando os líderes optaram por ignorar, a fúria do povo se intensificou. Em agosto de 2025, um aumento absurdo nas taxas de propriedade deixou agricultores em desespero, precipitando revoltas. A pressão se acumulava. Mas o que poderia ter sido apaziguado se tornou um barril de pólvora pronto para explodir. Os governantes, cientes da tempestade, ainda assim, provocaram o povo, fazendo parecer que suas angustias eram insignificantes. Como o jovem regente Sudavo se atreveu a desdenhar? Se apenas 5.000 vierem, tragam 50.000. Essa arrogância poderia ser seu fim? À medida que o sol se punha na Indonésia, a tensão no ar se tornava eletricamente palpável. O que aconteceria naquela noite fatídica? O país estava prestes a ser consumido pelas chamas da revolta ou poderia encontrar a redenção na luta pela liberdade? Agora mais do que nunca, o destino da Indonésia estava em jogo, e as vozes do povo poderiam finalmente ser ouvidas. Qual será o próximo movimento nessa dança entre opressão e liberdade? Na última cena, um carro foi despedaçado ao vivo em rede social, chocando milhões que assistiam ao colapso. Não foram só políticos, celebridades também foram alvos. O ator Sudiatima viu sua mansão invadida, objetos de valor sumindo e seus 12 gatos sendo levados. A resposta do governo foi repressão, não reconciliação. Diante da crise que escalava, o presidente Prabhavo cancelou a viagem à China e retornou a Jakarta.
Ele declarou que parlamentares renunciarem aos subsídios habitacionais e a outros privilégios, mas as palavras soaram vazias. Ordenou ao exército e à polícia tomada firme. O chefe da polícia autorizou balas de borracha e armamento não letal contra os chamados anarquistas que ousaram invadir quartéis e dormitórios. Em 1º de setembro, o sangue já marcava as ruas, pelo menos 6 mortos foram confirmados, outros 20 desapareceram nas sombras da noite. O medo de uma repressão brutal fez o Conselho Nacional de Estudantes Indonésios, BNC, suspender a próxima manifestação massiva. O silêncio que se instalou nas avenidas parecia indicar calmo, mas na verdade era apenas o prenúncio de uma nova tempestade. Enquanto o presidente, ansioso, reprogramava a visita à China para o desfile de Vitória em 3 de setembro de 2025, os estudantes, sindicatos e ativistas digitais uniram forças. Publicaram online um manifesto vibrante, batizado de Exigências 17+8, em homenagem ao Dia da Independência, 17 de agosto. O documento pulsava como um grito de guerra, convocando a população a não esquecer o fogo que ainda ardia. Mas o que realmente mudou nos bastidores? Na mesma madrugada, a maior plataforma de vídeos anunciou um pagamento diário de 64 milhões de dólares a criadores. Por quê? Porque a plataforma corre risco de escassear novos criadores. Assim, surgem milhares de canais com poucos visualizadores, mas com a chance de receber apoio financeiro massivo. Pergunte-se, seria este o momento ideal para quem sempre desejou iniciar um canal discreto, sem mostrar o rosto? A promessa de recursos diários pode transformar um hobby em jornada profissional, mas quais são os passos concretos para transformar um simples upload em sucesso real? A tensão nas ruas ainda vibra, e a população questiona, até onde o governo suportará o peso das promessas cortadas, dos impostos que dispararam e das vidas perdidas? O próximo ato desse drama ainda está por vir, e as sombras que se aproximam podem revelar ainda mais segredos. O que acontecerá quando a paciência se esgotar e a próxima faísca incendiar novamente a capital? A resposta ainda ecoa nas esquinas de Jacarta, aguardando o momento de explodir. O que começou como luto se transformou em fúria, e essa fúria gerou uma lista de 25 exigências, um verdadeiro plano de transformação. Os pedidos eram claros e diretos. Para o presidente, a retirada das Forças Armadas da vida civil e o fim da criminalização dos manifestantes. Além disso, a criação de uma investigação independente sobre as mortes de Afam Konawan, Umar Amarin e outros assassinados durante a repressão. Para a Câmara dos Representantes, exigiram a suspensão do aumento de salários e benefícios, o cancelamento de novas regalias e pensões, a abertura dos orçamentos ao público e que a Comissão Anticorrupção investigasse os parlamentares que abusaram de seus cargos. Em relação aos partidos políticos, pediram um comprometimento real com o povo, disciplina entre os membros arrogantes e a abertura de um diálogo genuíno com estudantes e a sociedade civil. Quanto à polícia, a libertação de todos os manifestantes detidos e a cessação da violência se tornaram prioridades. A responsabilização dos comandantes que ordenaram as brutalidades também foi reivindicada. Para o exército, a instrução era clara: voltar aos quartéis e deixar de atuar como força policial, comprometendo-se a não interferir nas questões civis. Na esfera econômica, as exigências incluíam garantir salários justos para professores, trabalhadores da saúde, motoristas e operários comuns, além de evitar demissões em massa e estabelecer negociações com os sindicatos para reformular sistemas de terceirização e remuneração. Essas não eram sussurros, eram gritos fervorosos vindos das ruas de Jacarta, Surabaya, Makassar e Medan. O povo clamava por ação imediata. No entanto, o movimento 17+8 não se contentou apenas com essas reivindicações urgentes. Eles propuseram 8 reformas profundas que deveriam ser implementadas ao longo de um ano. A primeira? Limpar o parlamento. A pergunta que fica é: será que o presidente e os líderes ouvirão a voz do povo ou continuarão ignorando a tempestade que se aproxima? A tensão aumenta. Até agora, vimos que a Indonésia ocupa uma posição estratégica crucial, dominando rotas vitais do comércio mundial, como o Estreito de Mala e o Estreito de Sunda, por onde passam a maior parte das cargas do leste asiático rumo ao Mar do Sul da China. Essa influência global rende à Indonésia boas relações com quase todas as potências mundiais, o que dificulta interferências externas no tumulto interno que vive. Mas a verdade é que o que consome a Indonésia neste momento não vem do lado de fora. Tudo,
de um modo ou de outro, está ligado às falhas e erros das políticas do próprio governo. Os números, frios e implacáveis, não deixam dúvidas. A pobreza persistente, a crise alimentar, os cortes dramáticos em setores essenciais e o endurecimento das forças armadas na política são provas tangíveis de uma administração que mais afunda do que levanta. Agora, a pergunta que não quer calar: o presidente conseguirá conter esse incêndio antes que se alastre de vez? Será que sua estratégia dará frutos ou ele está apenas adiando o inevitável? Em um mundo que já viu desabamentos semelhantes em países como Nepal, Sri Lanka e Bangladesh, onde golpes e revoltas mudaram o curso da história, a Indonésia corre perigo? O tempo é o juiz implacável dessa narrativa. E quando você pensa que já viu de tudo, surge o inesperado: o presidente, cuja ascendência esteve marcada por sombras e controvérsias, prepara uma jogada que pode mudar o destino do país para sempre. Mas será essa a salvação ou a sentença final para o governo dele? O silêncio da noite em Jacarta esconde esse segredo amargo e inquietante. A próxima página dessa história está prestes a ser escrita, e ninguém sabe como terminará. E você, está preparado para descobrir o que realmente se esconde por trás das promessas e do fogo nas ruas? Até fevereiro de 2025, a miséria que assola a Indonésia atingia números assustadores. Mais de 171 milhões de pessoas, mais de 60% da população, viviam com menos de 6,85 dólares por dia, segundo os padrões do Banco Mundial. Essa pobreza silenciosa alimentava uma crise devastadora. 1 em cada 3 crianças menores de 5 anos sofria de atraso no crescimento por desnutrição. A situação era ainda mais cruel. 1 em cada 4 pessoas era anêmica, e quase metade das mortes infantis no país estava ligada à desnutrição materna e infantil. A fome não era mais um problema distante, era uma tragédia que roubava vidas todos os dias. Quando o presidente Prabowo anunciou um programa de refeições nutritivas gratuitas para milhões de crianças e gestantes, parecia um raio de esperança. Não era apenas uma promessa política vazia, era a esperança de uma nova vida para famílias inteiras, de escolas onde a fome não atrapalhasse o aprendizado, de um futuro diferente. Pais, professores e agricultores confiaram nesse plano como em uma tábua de salvação. Mas a dura realidade da gestão pública revelou um abismo aterrador. Para financiar o custoso programa alimentar, o governo teve que impor cortes drásticos em setores essenciais. Ao invés de abrir portas para a prosperidade, esses cortes deram lugar a uma crise no custo de vida que só piorava. Jovens desempregados, com a taxa atingindo 16%, a mais alta em 3 anos, começaram a sentir a ira crescer por dentro. As cifras eram devastadoras. O Ministério de Obras Públicas teve o orçamento reduzido em impressionantes 80%, paralisando a manutenção da infraestrutura básica. A saúde sofreu um baque histórico, perdendo cerca de 20 trilhões de rúpias. Como se não bastasse, cerca de 400 crianças adoeceram após consumirem as refeições gratuitas nas escolas, aumentando a revolta popular. Em cascata, o impacto foi sentido em lugares impensáveis. No Ministério da Economia, as luzes foram apagadas durante o expediente para economizar energia. A Biblioteca Nacional teve seu horário de funcionamento reduzido. A prestigiada Bolsa Ministerial de 2025 foi cancelada pelo Ministério da Fazenda. A educação também não escapou. O Ministério do Ensino Superior redirecionou recursos de pesquisas inovadoras para apoiar apenas o programa de alimentação, gerando revolta entre estudantes universitários. Eles viram suas possibilidades de estudo ameaçadas, com bolsas de estudo desaparecendo diante dos cortes. Em 17 de fevereiro, milhares de estudantes tomaram as ruas. Batizado de Indonésia Sombria, o movimento representava a rejeição aberta à promessa do presidente de uma Indonésia dourada. Era um grito contra uma liderança que falhava em cumprir o que prometera. Mas o presidente Prabowo não se intimidou. Em vez de acalmar as feridas, ele afirmou que os cortes eram necessários para garantir o futuro econômico do país. Como se ignorar a dor dos jovens e as vozes nas ruas fosse a receita para a esperança? Será que essa atitude desencadearia uma crise ainda maior? Que preço a Indonésia pagaria por essa insensibilidade? A tensão crescia nas ruas, e o som dos passos dos manifestantes ecoava como um aviso: uma tempestade estava prestes a explodir. Qual seria o próximo capítulo dessa batalha? A resposta pode mudar o destino de milhões de vidas.
O que faria você se descobrisse que o dinheiro destinado a alimentar milhares de crianças está sendo usado para encher o bolso de quem deveria defendê-las? Imagine a sensação de frio ao ouvir o eco de um grito de indignação que atravessa corredores de poder, o cheiro de fumaça misturado ao de arroz queimado, e a visão de um jovem rosto virado para o céu, simbolizando a esperança que se esvaiu. Essa é a realidade que está incendiando a Indonésia. Nos corredores silenciosos do parlamento, alguns deputados, como Litleia, reservaram para si mesmos um subsídio de moradia de 50 milhões de rúpias por mês, cerca de $3.000, enquanto o PIB per capita do país gira em torno de $4.000 anuais. Essa parcela representa quase 10 vezes o salário mínimo de Jakarta e, nas províncias mais pobres, chega a 20 vezes o rendimento médio de um trabalhador. Quando se somam todas as regalias, alguns parlamentares chegam a receber quase 230 milhões de rúpias mensais, equivalente a $14.000, um número que, para a maioria dos indonésios, não é apenas assustador, mas brutalmente incomparável. A faixa de contraste tornou-se um estupim. Em 26 de agosto de 2025, o nome de Ria, uma menina de 4 anos de Sucubi, West Java, iluminou telas de celular por todo o país. Ria morreu de septicemia agravada por desnutrição, atraso no crescimento e meningite tuberculosa, doenças que se intensificaram por falhas no programa de refeições gratuitas. Seu caso viralizou, transformando sua pequena história em um emblema das promessas quebradas. Mas ela não esteve sozinha, no mesmo mês. Mais de 365 crianças em Java Central sofreram destinos semelhantes, conforme exames revelaram ingredientes estragados, saneamento precário e um sistema médico sobrecarregado. Enquanto os políticos inflavam seus salários com auxílios que superam os ganhos de muitos indonésios ao longo de vários anos, crianças morriam por food contaminado, supostamente destinado a salvá-las. O nome de Ria converteu a ira silenciosa em um clamor ensurdecedor. Não se tratava apenas de decepção, era traição. O governo de Prabowo prometera entregar o programa sem elevar impostos nem cortar serviços essenciais, mas a realidade mostrou arrogância e audácia. Enquanto os pequenos sucumbiam à tuberculose, à desnutrição e a infecções por vermes, os supostos representantes do povo enchiam seus bolsos. Alguns parlamentares, ao serem confrontados, nem dissimularam desprezo, dizendo, não nos comparem aos moradores. Outros zombaram dos que exigiam responsabilidade, chamando-os de as pessoas mais tolas do mundo. A revolta começou em ondas mortais que poderiam ter sido evitadas se os políticos tivessem mantido silêncio em vez de fazer declarações precipitadas. Cada discurso desdenhoso alimentava a fúria nas ruas, e a tensão crescia como combustível à espera de uma faísca. A pergunta que paira no ar, então, é: até quando a população suportará essa disparidade gritante antes que a chama da revolta consuma tudo o que resta? Resumo da parte anterior. Em um cenário de crise, os impostos sobre propriedades e terrenos explodiram, subindo mais de 250% em apenas um ano. De 179 mil rúpias em 2024, a conta fiscal chegou a 1,3 milhão de rúpias em 2025. Para os agricultores, pressionados por aumentos dos preços de combustíveis e alimentos, isso foi o ponto de ruptura. O descontentamento começava a se espalhar. A reviravolta veio não apenas pelos impostos elevados, mas pela arrogância dos líderes. O regente Sudavo, um membro destacado do partido de Prabowo, desdenhou da revolta. Ele desafiou os manifestantes: não tragam apenas 5.000 pessoas, tragam 50.000. Não tenho medo. Não mudarei minha decisão. Essa atitude desdenhosa acendeu a chama da revolta. Em 13 de outubro, milhares exigiam a renúncia de Sudavo. A polícia enfrentou a multidão. Gás lacrimogêneo permeava o ar. 64 pessoas ficaram feridas. A pressão levou Sudavo a anunciar a volta dos impostos aos níveis de 2024 e a promessa de reembolsos. Contudo, para os habitantes de Poti, era tarde demais. A confiança havia se esvaído. Eles queriam sua saída. Mas não era apenas em Poti que a insatisfação crescente se manifestava. Em Bon, Sulawesi do Sul, os impostos sobre propriedades dispararam 300%, dando início a levantes estudantis. Em Kiraban, Java Ocidental, o aumento foi de 150% a 1.000%, impulsionando multidões às ruas. A fúria se alastrava, levando o Ministério do Interior a intervir e ordens para que os governos locais parassem de explorar sua população.
Analistas faziam uma observação clara: essa não era mera ganância local. Com Jacarta cortando repasses para os governos regionais, prefeitos e regiões se viam obrigados a elevar os impostos para sobreviver. O colapso do financiamento central transferir o fardo diretamente aos cidadãos comuns. Apenas alguns dias depois, em 17 de agosto de 2025, a Indonésia comemorou 80 anos de independência do domínio colonial holandês. Normalmente, as celebrações eram caracterizadas por um sentimento de unidade, com a bandeira nacional hasteada. Porém, neste ano, algo curioso ocorreu: uma bandeira pirata começou a fazer sua aparição em todo o país. E não era qualquer bandeira pirata, era a icônica bandeira do esqueleto e cruzes, usando um chapéu de palha, tornada famosa pelo anime japonês One Piece. Na série, a bandeira pertence a Monk D. Luffy, o sonhador que promete se tornar o rei dos piratas, um símbolo de esperança, liberdade e rebelião contra a tirania. Na Indonésia, esse símbolo ganhou um novo e poderoso significado. Agora, a resistência estava apenas começando. A aparição do emblema de Luffy não era apenas uma resposta aos impostos exorbitantes, mas uma nova forma de se manifestar contra um governo cada vez mais visto como autoritário e ineficaz. O que aconteceria a seguir quando milhões começassem a se unir sob essa bandeira inusitada? As ruas seriam palco de um filme que ainda não tinha final. Resumo anterior: a confiança da nação está abalada, pois as pessoas estão céticas em relação ao governo e suas promessas. As manifestações que antes pareciam loucuras começaram a esfriar, com embaixadas estrangeiras, incluindo a dos Estados Unidos, emitindo avisos. Com a revolta intensificando-se, o aplicativo TikTok, que conta com 100 milhões de usuários na Indonésia, decidiu suspender as transmissões ao vivo para evitar que a plataforma se tornasse um catalisador nesse incêndio digital. A fúria de uma nação composta por 280 milhões de pessoas, espalhadas por 17 mil ilhas, estava prestes a explodir. Até mesmo Bali, o conhecido paraíso dos turistas, foi transformado em um campo de batalha, onde estudantes e motoristas de aplicativos confrontaram a polícia. Muitos começam a especular se forças externas estão por trás da crescente indignação, manipulando a raiva pública em direção ao governo. Nos últimos anos, a Indonésia tentou equilibrar suas relações com os Estados Unidos e a China. Contudo, a recente maior aproximação com o investimento chinês e as visitas estatais indicam que o governo atual é mais favorável a Pequim. Essa aliança é vista como estratégica, a qual poderia prejudicar a posição americana na região. Durante sua presidência, Prabowo fez da China sua primeira visita bilateral, resultando em acordos que alcançam até 10 bilhões de dólares, focados em tecnologia e energia verde. No entanto, até 2022, Prabowo enfrentava um bloqueio para entrar nos Estados Unidos por alegações de abuso de direitos humanos ligadas à sua atuação nas forças especiais da Indonésia, Kopassus. Sua expulsão do exército foi acompanhada de um isolamento diplomático. O bloqueio foi suspenso somente após a nomeação de Subanto como ministro da Defesa, o que o levou a Washington em 2020, durante a primeira administração Trump. A visita à China e, posteriormente, a Washington em novembro de 2024, revela a importância indiscutível da Indonésia nesse cenário internacional. Essa posição estratégica da Indonésia, situada entre os oceanos Índico e Pacífico, controla as principais artérias do comércio global. O Estreito de Malaca e o Estreito de Sunda, canais essenciais para o transporte de mercadorias na região, são cruciais para o controle do Mar do Sul da China. A Indonésia mantém um bom relacionamento com quase todas as potências mundiais, o que reduz as chances de interferência externa. Ainda assim, a sombra da insatisfação está se acumulando. O que virá a seguir? As promessas do governo serão suficientes para conter a tempestade? Ou veremos a fúria indomada de um povo à beira da revolta? A pobreza na Indonésia é alarmante. Mais de 171,9 milhões de pessoas estão vivendo com menos de 6,85 dólares por dia. Isso representa mais de 60% da população. Essa miséria está alimentando uma epidemia silenciosa, 1/3 das crianças abaixo de 5 anos está sofrendo de desnutrição. A situação é tão grave que meras promessas de soluções não bastam. Quando Prabowo anunciou a oferta de refeições nutritivas gratuitas, isso parecia uma verdadeira tábua de salvação para muitos. Pais, professores e agricultores depositaram suas esperanças nesse plano. Mas logo a dura realidade da governança se impôs.
Para implementar esse programa, o governo se viu forçado a cortar gastos em setores essenciais. Ao invés de prosperidade, esses cortes intensificaram a já crescente crise do custo de vida. O desemprego juvenil disparou para 16%, o maior índice dos últimos 3 anos, e a ira da juventude começou a transbordar. Os números eram chocantes. O Ministério de Obras Públicas teve seu orçamento reduzido em 80%, afetando a manutenção de infraestruturas básicas. O Ministério da Saúde registrou perdas de quase 20 trilhões de rúpias, um dos maiores cortes da história indonésia. Para piorar, cerca de 400 crianças que receberam as refeições gratuitas adoeceram, alimentando ainda mais a fúria da população. As consequências desse descaso se espalharam como uma onda. No Ministério das Finanças, as luzes estavam sendo apagadas durante o expediente para economizar energia. A Biblioteca Nacional reduziu suas horas de funcionamento. Até mesmo a prestigiada Bolsa Ministerial de 2025 foi cancelada. E o Ministério da Educação Superior desviou fundos de pesquisa para sustentar o programa alimentar. Nesse cenário, os estudantes começaram a se mobilizar. No dia 17 de fevereiro, milhares saíram às ruas para expressar seu descontentamento com os cortes orçamentários. Esse movimento foi denominado Indonésia Sombria, um claro desprezo pelas promessas de um futuro dourado prometido pelo presidente. O que estava em jogo era muito mais do que apenas números e orçamento, tratava-se de vidas e esperanças de um povo inteiro que se sentia enganado e abandonado. E, enquanto a revolta se intensificava, a pergunta que pairava no ar era: até onde os indonésios iriam lutar por seus direitos? As manifestações continuariam a se espalhar, levantando a voz contra um governo que parecia cada vez mais distante de seu povo. O que viria a seguir nesse embate já se desenhava à plena vista. Na sequência de um aumento brutal de 250% nos impostos sobre propriedade e terras, as famílias estavam enfrentando uma verdadeira tempestade. Em 2024, pagavam apenas 179 mil rúpias, mas em 2025, o valor saltou para impressionantes 1,3 milhão de rúpias. Mesmo com uma revisão nos números, as famílias ainda arcaram com custos de 3 a 4 vezes mais do que antes. Sob a sombra da bandeira vermelha e branca da Indonésia, a situação dos agricultores já fragilizados pelo aumento dos preços dos combustíveis e dos alimentos alcançou seu extremo. Este foi o ponto de ruptura. Um clima de revolta começava a ferver. A raiva do povo não era apenas pelos impostos exorbitantes, mas pela arrogância de seus líderes. O regente Sudavo, membro do partido Garendra de Prabhava, desdenhou das manifestações, zombando: não se limitem a 5 mil, tragam 50 mil. Eu não tenho medo e não mudarei minha decisão. Essa provocação acendeu um pavio explosivo. Em 13 de outubro, milhares exigiram a renúncia de Sudavo. A tensão crescia nas ruas enquanto a polícia se chocava contra a multidão. O ar encheu-se de gás lacrimogêneo e, como resultado, 64 pessoas ficaram feridas. Sudavo foi forçado a recuar, prometendo que os impostos voltariam aos níveis de 2024 e anunciou reembolsos. No entanto, para os habitantes de Put, era tarde demais, a confiança estava destruída. Eles queriam sua saída. E as manifestações se espalharam. Em Bon, na Sulawesi do Sul, os impostos sobre propriedade passaram por um aumento arrebatador de 300%, levando a revoltas estudantis. Em Kiraban, em Java Ocidental, os incrementos variaram de 150% a 1000%, levando milhares às ruas. O Ministério do Interior precisou intervir, ordenando que os governos locais parassem de explorar os cidadãos. Especialistas destacaram o óbvio: essa não era apenas uma questão de ganância local. Com Jacarta reduzindo a transferência de verbas para os governos regionais, esses municípios não tinham outra opção a não ser aumentar os impostos para sobreviver. O colapso do financiamento central submeteu o fardo diretamente aos cidadãos comuns. Apenas alguns dias depois, em 17 de agosto de 2025, a Indonésia celebrou 80 anos de independência do domínio colonial holandês. Todos os anos, o Dia da Independência é marcado por celebrações vibrantes, onde as pessoas orgulhosamente exibem a bandeira nacional. No entanto, neste ano, um fenômeno inesperado aconteceu. Em vez de ver a bandeira indonésia tremulando, uma estranha bandeira pirata começou a aparecer em todo o país. E não era qualquer bandeira pirata.
Era estandarte do esqueleto famoso do anime One Piece, simbolizando um sonho de liberdade e rebelião contra a tirania. Na Indonésia, esse símbolo ganhou um novo significado. Como será que a população reagiu a essa nova representação? Qual será o futuro da Indonésia diante de um governo que parece cada vez mais distante de seu povo? Antes, falamos sobre o clima de desconfiança que tomou conta da Indonésia, onde a fé no governo está abalada e o povo não acredita mais nas promessas para o futuro. As manifestações, antes explosivas, começaram a esfriar, mesmo diante dos alertas emitidos por embaixadas estrangeiras, incluindo a dos Estados Unidos. Agora, um detalhe ainda mais inquietante emerge. Imagine 280 milhões de pessoas espalhadas por 17 mil ilhas, e essa imensa nação em chamas virtualmente, começando a se conectar por uma única plataforma digital. O TikTok, com seus 100 milhões de usuários indonésios, teve que suspender as transmissões ao vivo para evitar que a revolta digital se tornasse um incêndio incontrolável. Nem mesmo Bali, conhecida por seus templos e turismo, ficou fora da tormenta. Estudantes e entregadores de moto online invadiram a sede da polícia, transformando a ilha em um palco de confronto. Mas quem realmente mexe os fios por trás deste levante? Muitos suspeitam que forças externas possam estar alimentando essa fúria popular contra o governo. Nos últimos anos, a Indonésia tentou caminhar em meio a uma difícil balança diplomática entre os Estados Unidos e a China. Contudo, o claro alinhamento do governo atual com a China, marcado por investimentos bilionários e visitas oficiais, foi visto como uma jogada estratégica que irritou Washington. Revelação: o presidente Prabowo fez sua primeira viagem oficial ao exterior justamente à China, onde foram firmados acordos na casa dos 10 bilhões de dólares, focados em energia verde e tecnologia. Algo chocante, se pensarmos que, até 2022, esse mesmo presidente, com passado controverso, estava proibido de entrar nos Estados Unidos por causa de acusações de violações dos direitos humanos enquanto atuava na elite militar Culpa Azuis. O banimento foi suspenso apenas quando ele foi nomeado ministro da Defesa e, mais tarde, convidado a visitar Washington em 2020, já sob a administração Trump. E não para por aí. Pouco depois de sua visita à China, o presidente Subanto fez sua segunda viagem oficial a Washington, em novembro de 2024. Isso revelou a importância estratégica da Indonésia para ambos os gigantes globais, China e Estados Unidos. Afinal, o país está situado numa posição crucial entre os oceanos Índico e Pacífico, controlando rotas vitais para o comércio mundial, incluindo o Estreito de Malaca e o Estreito de Sunda, por onde passam a maior parte dos transportes do leste asiático para o disputado Mar do Sul da China. Este equilíbrio delicado nas relações exteriores, porém, não impede o perigo interno. Apesar de manter boas relações com quase todas as potências globais, a Indonésia enfrenta um futuro incerto, onde manifestações, fogo e destruição lançam dúvidas se o país conseguirá resistir a interferências externas ou se aprofundar ainda mais na crise interna. Agora a pergunta que ecoa pelas ruas incendiadas e corações aflitos: a Indonésia pode mesmo salvar sua própria alma, ou será tragada pela turbulência que há décadas ameaça sua liberdade e seu povo? Qual será o próximo capítulo dessa batalha onde ecoam vozes de rebeldia e o som do negar estremecendo? O que verdadeiramente está por trás das cortinas desse conflito? Apenas o tempo poderá contar essa história. Resumo da parte anterior. Nos bastidores do parlamento indonésio, políticos como Litleia concederam a si mesmos generosos subsídios, enquanto a pobreza da população se tornava abissal. Esse conflito entre a riqueza dos poderosos e a necessidade do povo acendeu uma chama de indignação em todo o país. O que você faria se descobrisse que o dinheiro destinado a alimentar milhares de crianças estava sendo desviado para encher os bolsos de quem deveria zelar por elas? Imagine a sensação gelada ao ouvir um grito de revolta ecoando nos corredores do poder, misturando o cheiro da fumaça com o aroma do arroz queimado. Visualize um jovem olhar para o céu, simbolizando uma esperança que se esvai. Essa é a China em chamas da Indonésia. Entre paredes silenciosas do parlamento, alguns deputados, como Litleia, se autoconcederam um luxuoso subsídio de moradia de 50 milhões de rúpias por mês, o equivalente a cerca de 3 mil dólares. Para contextualizar, o PIB per capita no país gira em torno de 4.900 dólares por ano. Este único benefício é quase 10 vezes o salário mínimo da capital, Jacarta, e em áreas mais carentes, alcança até 20 vezes o que um trabalhador médio ganha.
Com tantos privilégios, alguns parlamentares acumulam receitas mensais que chegam a 230 milhões de rúpias, uma quantia que ecoa como um tapa na cara da maioria dos indonésios. Em 26 de agosto de 2025, a tragédia do nome Ria, uma menininha de apenas 4 anos da cidade de Sucubi, em Java Ocidental, iluminou as telas de celulares por todo o país. Ria sucumbiu devido à septicemia provocada pela desnutrição severa e meningite tuberculosa. Doenças que se agravaram pela incompetência do programa de refeições gratuitas. Sua história viralizou, transformando-o em um símbolo das promessas não cumpridas. E ela não foi a única. No mesmo mês, mais de 365 crianças em Java Central enfrentaram destinos idênticos, expostas a alimentos estragados e um sistema de saúde cada vez mais falido. Enquanto políticos inchavam seus salários com subsídios surreais, crianças inocentes pereciam em decorrência de alimentos contaminados, que deveriam ser a salvação. O nome de Ria se transformou no grito coletivo de uma nação sedenta por justiça. O que antes era apenas frustração agora se convertia em uma traição aberta. O governo de Prabowo prometera entregar o programa de refeições sem aumentar impostos ou cortar serviços essenciais. No entanto, a realidade era de arrogância flagrantemente audaciosa. Enquanto os pequenos sucumbiam à tuberculose, desnutrição e infecções por vermes, os que deveriam defendê-los se fartavam. Alguns parlamentares, ao serem questionados, manifestaram desprezo, afirmando: "Não nos comparem aos moradores." Outros zombaram de exigências por responsabilização, chamando os cidadãos de as pessoas mais tolas do mundo. E assim, a revolta começou a se intensificar em ondas que poderiam ter sido evitadas se os políticos optassem pelo silêncio em vez de declarações idiotas. A cada discurso de desprezo, a fúria nas ruas se avolumava, a tensão crescia como combustível à espera de uma faísca. E a pergunta persiste: até quando o povo suportará essa disparidade cruel antes que a chama da revolta consuma aquilo que resta?